Olha aí, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, terça-feira, com notícias e informações do São Paulo. A notícia do dia, infelizmente, é a situação do meia Oscar, que durante exames hoje para pré-temporada, né? O São Paulo estava iniciando alguns exames, trouxe a informação ontem para vocês aqui no canal. E o Oscar passou mal no momento ali que estava realizando exames na esteira e tal, ficou tonto, sofreu ali um problema cardíaco. Falando a real para vocês, o próprio São Paulo soltou a nota falando sobre o ocorrido no dia de hoje, que acabou assustando todo mundo que estava ali no CT. Cara, foi algo assim, segundo relatos, que foi um pavor ali que o São Paulo sofreu naquele momento, porque é algo que acaba mexendo muito no futebol, esse tipo de atitude, né? Você vê um jogador tendo um problema cardíaco e tal, e vem muita coisa na cabeça. Recentemente aconteceu o que aconteceu com o esquerdo lá, o jogador do Nacional do Uruguai. E graças a Deus aí o Oscar está estável, né? O São Paulo soltou uma nota falando um pouco sobre o assunto. Vamos repercutir ela aqui com vocês. Mas essa notícia só surgiu na mídia hoje por conta do ocorrido, né? Porque foi algo assim assustador e todo mundo viu ali no CT, né? E fica até difícil de abafar esse tipo de informação. Mas há 3 meses atrás, pelo menos, a página Tricolor na Web e também o Ramone da São Paulo Digital havia noticiado de que o Oscar estava tendo já um problema cardíaco. E essa informação ela não ganhou força na mídia, ninguém repercutiu até então, né? Só a mídia alternativa, no caso do Ramone, o pessoal ali do Tricolor na Web também, que noticiaram e repercutiram isso algumas vezes, né? Relembraram o assunto em alguns momentos que eram plausíveis, né, de ser ditos. E algumas pessoas questionam, né, que a mídia não repercutiu isso, porque é algo muito delicado de fato. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o porquê disso, tá? Primeiramente, segundo informações, o próprio Oscar, ele não queria que isso fosse para a mídia, tentaram segurar ao máximo ali, querendo ou não, foi vazado, né? Mas o próprio jogador não queria que isso fosse divulgado. E internamente, o próprio São Paulo, respeitando também a atitude do atleta, né, em desejar isso, o São Paulo acreditava, né, que o jogador iria dar a volta por cima, o próprio Oscar também, mas é algo meio difícil, né, cara? Um problema no coração e tal, é difícil ter assim uma reviravolta e ficar tudo bem e não acontecer nada, né? Tanto que aconteceu hoje o que aconteceu com o atleta. Então tem esse ponto, tá? Que por respeito ao jogador, alguns portais não repercutiram isso. Um outro ponto também é que algumas mídias foram procurar o São Paulo para saber do assunto e o São Paulo alegava que não, que estava tudo bem, que isso não procede, que é loucura. Então surgiu esse tipo de informação também do São Paulo, meio que omitindo a situação por respeito ao atleta, tá? Então é algo que, querendo ou não, já tinha ido para a mídia e tal, mas por motivos do São Paulo e do jogador, acabaram que não noticiaram. É informação para vocês, tá? Não é questão de passar pano, nem nada do tipo, que certamente vai ter comentários assim. É informação. Se você quer acompanhar canal sério que traz informação para vocês, aqui é o nosso trabalho e o nosso dever, tá? Não estou querendo dizer que eu concordo com isso de ocultar uma notícia e tal, mas é algo muito delicado, né? Algo muito pessoal do próprio atleta, então isso, para mim, precisa ser respeitado. Vamos lá para a nota, a gente traz mais informações aqui para vocês também, e que isso já tinha acontecido com o Oscar um tempo atrás, né? O próprio Crespo em coletiva falou, a gente vai até relembrar aqui no vídeo também sobre isso, tá? Cara, eu fiquei bastante chateado com essa notícia, certamente você, torcedor de São Paulo, também, né, fica pensativo, triste por tudo isso que aconteceu hoje com o jogador. Vamos para a nota aqui, ó. São Paulo soltando a nota, né? Todo mundo, pô, nota oficial hoje, né? O que aconteceu, né? Porque no São Paulo, infelizmente, nunca tem notícias boas, né?
A nota diz o seguinte: durante exames realizados na manhã desta terça-feira no CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica. Conforme o procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com o Oscar. Então, o próprio Oscar ali, né, acordando algumas coisas com o São Paulo, o que pode falar, o que não pode, e assim tem que ser, né? Tem que respeitar a pessoa, ver o lado do ser humano nesse momento, então tem que respeitar, tá, rapaziada? Bom, né, ó, como eu disse, foi algo assim que assustou todo mundo. E lembrando que um tempo atrás já tinha ocorrido uma alteração no exame do Oscar, onde ele até havia cogitado em encerrar a carreira. Saiu até notícias sobre isso, né? Pô, o pessoal até ficou meio sem entender por que ele quer encerrar a carreira, por conta da lesão muscular. É por quê, né? Ficou essa dúvida na época, né? Então era por conta disso. Então o Oscar acreditava que iria conseguir e tal, e hoje aconteceu esse problema com o jogador. Vale lembrar, em entrevista algumas semanas ou meses atrás, o Crespo falou o seguinte sobre o atleta, abre aspas: o Oscar está fora há 2 meses e meio. Ele teve uma lesão muito grave mesmo. Uma lesão que o dificultou respirar, caminhar. Temos que levar devagar, para que ele se sinta seguro, para que se receba um golpe e não passe nada, fecha aspas. Então o Crespo, ele já havia dado a letra, mas não quis entrar em muitos detalhes, né? E nesse momento eu lembro também que muitos vincularam a lesão que ele sofreu, onde ele quebrou as 3 vértebras no casco contra o Corinthians, aquele lance que o Martinez fez a cama de gato nele, que teria ocasionado esse problema na falta de ar, falta de respirar. Então muitas pessoas vincularam esse lance, né? Então foi por isso que o Oscar não voltou ainda, por conta dessa lesão que agora está dificultando ele a respirar. Então, segundo o que apuramos, pessoal, a lesão que ele teve das vértebras não tem nada a ver com a questão cardíaca do jogador, tá? Não foi por conta disso. Segundo a nossa apuração, não foi esse motivo que fez o Oscar ter problemas cardíacos, que por sinal, por conta desse lance, ele precisou realizar alguns exames, onde acabou detectando esse problema que já estava com o Oscar, tá? A princípio é isso que aconteceu. Então, por um lado, se a gente for olhar, esse lance que aconteceu contra o Corinthians foi algo até bom para o Oscar, porque conseguiram descobrir um problema seríssimo que o jogador tinha, né, que tem no caso, né, para evitar problemas maiores. Então, por um lado, isso foi bom, né? Então, é isso que aconteceu, rapaziada. Então, não tem nenhuma ligação esse lance, porque eu vi algumas páginas repercutindo, falando que foi uma entrada criminosa e tal, e de fato o lance foi feio, para mim até de punição ao jogador, mas não foi esse lance que ocasionou esse problema cardíaco ao Oscar, tá? Então, a princípio, essa é a informação que apuramos para vocês. Mas mostra que, de fato, né, o Crespo já sabia, né, e não quis externar isso e tal, e por isso surgiu várias informações desencontradas do Oscar, problemas físicos, talvez até teve mesmo alguns problemas físicos no jogador e tal, mas acabaram que aproveitaram isso e já colocaram que esse era o motivo que ele não jogou. Então, isso deixa, de fato, o torcedor chateado, porque mentiram, né, referente à situação oficial do atleta, esperaram 3 meses para falar a real. Mas eu volto lá atrás, no início do vídeo, cara. É uma situação muito pessoal, é algo muito delicado. A gente precisa ver o lado do ser humano, a decisão do jogador que preferiu que não falassem a respeito sobre isso. Então,
isso partindo do atleta precisa ser respeitado, né, rapaziada? Então, um outro detalhe também, né, que agora o Oscar entra em xeque, né, a sua continuidade como profissional. Informação também para vocês que dificilmente ele voltará a jogar de forma profissional. Então o Oscar ele pode se aposentar, não deve mais jogar, não deve mais vestir a camisa do São Paulo. Então é uma notícia muito triste, mano. Olhando o ser humano que é um profissional, né? A gente pode criticar a questão aí que não jogou bem nesse retorno ao São Paulo, mas, cara, é algo que eu, pelo menos, eu fico bastante chateado, tá? Eu sei que tem gente que já leva para uma outra linha e tal. Eu tento ver mais o lado do ser humano, porque nesse momento o que importa é a vida do jogador, né? Referente à rescisão e tal, o que que vai acontecer, precisamos aguardar e ver o que que vai dar, tá, rapaziada? Então, essas são as informações referentes à situação do Oscar que eu separei para vocês aqui nesse vídeo, tá? Bom, quero aproveitar também e falar sobre uma entrevista. E claro, né? Nosso canal aqui deseja melhoras, pronta recuperação ao Oscar, que ele se recupere, fique 100% e que, se for possível, ele volte a jogar, mas se não for, que pelo menos ele tenha a sua vida de volta aí, segura, sem nenhum tipo de problema. Vamos lá, falar sobre o Muricy Ramalho. Ele deu uma entrevista para a rádio TMC e falou sobre o São Paulo de 2026. Foi meio contraditório o Muricy Ramalho. Ele disse o seguinte, escuta aí. Em relação ao ano que vem, já fizemos uma reunião já, ou segunda reunião em relação a isso. Claro, porque no futebol não dá para ficar esperando acontecer lá na frente, nós temos que sair antes das coisas, né? E claro, o que mais ainda pega é a parte financeira, mas nós sabemos que o ano que vem, né, na minha opinião, vai ser muito mais duro que esse ano, muito mais difícil. E a gente vai ter que realmente fazer coisas um pouco diferentes, de tentar reforçar o time. O nosso presidente sabe disso, né? E vai fazer o possível, como a gente sempre faz aqui, né? Bom, eu tenho o contrato até o final do mandato do Júlio, né? Porque foi quando eu acertei, né? Para mim sair da Rede Globo e da Sport TV. Eu fiz esse tipo de contrato, eu tive o convite da seleção de novo quando o Jorival estava aí, e eu tenho essa coisa minha, vocês me conhecem, de cumprir com minha obrigação, né? E é meu último ano, claro que já estou querendo dar um tempo mesmo, um ano, e espero que esse ano que entra a gente realmente briga por uma coisa maior que é título, né? A torcida entende, todos nós entendemos, mas um time desse tamanho vive de título, né? E é o que nós vamos buscar, e eu estou aqui para isso também, né? Porque é a minha função também de querer passar esse espírito de ganhador, porque São Paulo eu joguei também, fui campeão e como técnico também, e é o que eu penso também em relação ao ano que vem. Mas já começamos já o projeto já do ano que vem, já conversando no que tipo de jogador que nós queremos, o perfil, nós temos que ter jogador de... Hoje o futebol está assim, né? Não está muito difícil em relação a isso, né? É um futebol de muita força, né? De muita força física, claro que vem a técnica e tudo, essas coisas é obrigação, mas de muita força física, né? E de jogadores que se entregam o tempo todo, porque não tem outro. O futebol mudou completamente e o físico é já fundamental. Então nós estamos dando um perfil diferente para o time, e é claro que eu faço parte disso, né? Porque é a minha função. Eu tenho um pouco de experiência nisso, de conversar com os técnicos, de ver o que eles precisam, do que eles sabem de futebol, do que eles pensam de futebol, né? Claro que aí eu tenho que dar minha opinião do que o São Paulo, do que o torcedor do São Paulo gosta do time, que tipo de jogo que o São Paulo gosta. E aí é claro que eu dou sempre minha opinião para os treinadores, né? Porque eu tenho essa minha obrigação de estar com eles e conversando muito de futebol no dia a dia e do que o clube também pensa em relação a eles, né? E essa é a minha função aqui. É claro que o ano que vem a gente tem que se fortalecer, porque é um ano duro demais, porque o Campeonato Brasileiro começa muito cedo. Bom, pessoal, vocês ouviram aí, né? Ele disse que vai ser um ano difícil, um ano duro, né? Já deixando o torcedor ciente, mas no mesmo momento ele diz que vamos lutar por títulos, né? Espera que o São Paulo conquiste títulos.
Então precisam entrar em um consenso aí, o São Paulo, né? Eles vão de fato lutar por competições ou vão só entrar para disputar? Vão querer ser campeões? Porque atualmente não parece que vai ser isso, muito por conta da situação financeira do clube. Então, para mim, o Muricy ali, o que ele disse foi totalmente contraditório para a nossa realidade do momento. E tem uma outra parte que eu já vou reproduzir para vocês aqui no vídeo, onde ele é questionado referente ao Departamento Médico do São Paulo. Nos últimos dias, surgiram informações de que haverá uma grande reformulação no Departamento Médico do São Paulo. Eu trouxe a notícia para vocês nos últimos dias de uma pessoa que eu apurei ali, que é do São Paulo, tá? Um diretor do São Paulo, que o Departamento Médico do São Paulo já foi 100% reformulado, que os equipamentos já são todos os de primeira, né, de última geração. Então, o São Paulo hoje já tem todos os equipamentos necessários para atender os profissionais, no caso, os jogadores. E o que me espanta é que uma parte da mídia está noticiando isso, que haverá uma grande reformulação no Departamento Médico do São Paulo. E o Muricy Ramalho, ele responde o seguinte, escuta aí. A gente, quando chegou, encontrou um CT ultrapassado. Foi se reformando tudo. Campos, vestiários e refeitórios, refis, a própria piscina. Se reformou tudo. Em relação à estrutura e pessoas que trabalham, está ótimo. Acontece que as pessoas exageram um pouco. A gente tem que entender que o departamento médico não machuca os atletas. O que machuca é muitos jogos, treinos, viagens e desgastes. O número de contusões que nós temos é por problemas que não podemos prever. Tivemos o azar de ter 3 centroavantes com problema no cruzado. Uma coisa absurda. Tem muita contusão que não dá para prever. Questão muscular é problema da sequência. E não é só o São Paulo. Vários times sofrem com isso. São várias competições. Não é um problema de estrutura e nem de pessoas, fecha aspas. Bom, pessoal, vocês ouviram. O Muricy disse que está tudo ótimo e que as pessoas exageram. E que é azar ter lesões. É azar. Cara, é inacreditável, tá, rapaziada? Então, é preocupante porque nada vai mudar. O que de fato for mudar, talvez, no departamento médico, pode ser a entrada de um ou outro profissional e mudar, talvez, ali como que ele vai conduzir algumas coisas. E isso não é grande reformulação nenhuma. Não é. Então, segundo a nossa apuração, eu até antecipei isso para vocês aqui no canal, não haverá essa grande mudança que estão dizendo. Porque o Departamento Médico do São Paulo já foi reformulado. O próprio Muricy falou de pessoas também. Então, cara, desculpa, não dá para acreditar em mais ninguém ultimamente, porque tá difícil. Sinceramente, tá difícil, tá? Mas enfim, cara, mais um vídeo chato aí para vocês. Infelizmente, o São Paulo é isso, notícias contraditórias, ruins. O que sobrou do São Paulo na gestão do Casares. Infelizmente é isso aí. Fechou? Tamo junto. Esse é o vídeo. Um abração. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Valeu!